Olá, amante do terror. Se perder em um shopping não é uma das coisas mais interessantes do mundo. Se perder em um shopping vazio é ainda pior. Mas algo que é ruim mesmo é se perder em um shopping vazio no mundo de Trevor Henderson. Se você nunca ouviu falar nisso, eu já fiz um vídeo especificamente sobre esse mundo terrível, que você com certeza não iria querer viver. Se perder em um shopping ou armazém nesse mundo não significa que você vai encontrar várias outras criaturas, e sim uma apenas. Não se sabe qual a índole dessa criatura, qual é o seu objetivo, por que ele fica nesses locais ou o motivo dele seguir pessoas. Trevor Henderson disse que ele era um santo padroeiro. Algumas das criaturas do Trevor são classificadas assim. Um santo padroeiro ou patrono no catolicismo é um santo protetor que é atribuído a uma determinada área, seja aos animais, alguma localidade, profissão, associação ou templo. Aqui o conceito é um pouco diferente, mas ainda assim igual. Pelo que é entendido, uma criatura que é considerada como um santo padroeiro, ou então patrono, é protetor de alguma coisa. Por exemplo, Siren Head é o patrono dos desaparecimentos sem vestígios. Longhorse é o patrono do aviso sobre desastres. O santo padroeiro que vemos aqui é chamado de The Stranger, ou o Estranho. Ele é uma criatura humanoide, assim como a grande maioria dos monstros do Trevor Henderson. Usa um manto preto para esconder o seu corpo curvado e fino, exceto as suas mãos cinzentas. Tem 2,3 metros de altura, então pode ser visto de longe. Mas o que mais chama a atenção nesse ser é a cabeça. Uma cabeça redonda, rosada e enrugada, sem nenhum tipo de cabelo, com 2 olhos que parecem desenhados com tinta e 2 orelhas pequenas que também são enrugadas e rosadas. Nessa imagem, que geralmente é feita quando uma criatura é patrono de alguma coisa, a cabeça parece estar ainda mais deformada, enrugada e com fios, como se estivesse desbotando. O motivo disso é que na verdade não é a cabeça dele, e sim só uma máscara provavelmente feita com papel machê e tinta para esconder o seu rosto verdadeiro, que levando em consideração essa imagem aqui, é provavelmente grotesco. A razão pela qual ele usa essa máscara está justamente na seção de comentários nas imagens em que o Stranger aparece, que é dividida em pessoas achando ele muito assustador e outras achando ele adorável. Se tem pessoas que acham ele adorável, então significa que as chances de alguém fugir dele quando o vir diminuem 50% do que se visse em seu rosto verdadeiro. Eu tenho certeza que se eu ou você víssemos algo assim em um shopping center vazio, provavelmente íamos achar que é um assassino em série ou coisa do tipo. Mas deve fazer sentido em algum ponto que a gente não tem a menor ideia. Mas do que ele é padroeiro afinal? De acordo com Trevor Henderson, é o patrono de se perder em grandes lojas de departamentos e shoppings, e daqueles que gostariam que você continuasse assim. Isso significa que ele é aquele que garante que você esteja o mais perdido possível dentro desses lugares. Ele induz direta e indiretamente as pessoas a se perderem cada vez mais. Como ele é o patrono simbólico desse conceito de estar perdido dentro desses locais, algo me diz que o único objetivo dele é justamente fazer as pessoas se perderem, porque ele é simplesmente o patrono, e como tal, tem o dever de fazer isso. Se você estiver se perguntando o modo que ele induz a confusão das pessoas dentro de shoppings, armazéns e afins, a resposta é bem simples. Ele tem uma certa habilidade dada só para ele, uma habilidade única até o momento. Dizem que assim como o homem do rosto invertido se alimenta de sentimentos ruins, The Stranger pode se alimentar de um sentimento ruim, e esse sentimento seria o da confusão. Sendo assim, ele pode carregar uma certa aura negativa que induz a confusão nas pessoas, fazendo com que elas se sintam cada vez mais perdidas e confusas, assim virando um ciclo infinito. A máscara poderia servir para as pessoas se aproximarem dele sem ficarem assustadas, ou não necessariamente se aproximar, só não se afastarem quando ele chegar perto, não precisando ficar perseguindo essa pessoa toda vez que ela vê ele. É apenas uma conveniência. Para entender um pouco melhor do comportamento do Stranger, um canal chamado Dunplay Igrovoy Canal postou um vídeo onde teoricamente ouviríamos como é o som que o The Stranger faz. E não é bem um som, e sim uma fala.
E considerando que ele é inteligente, a capacidade de vocalizar não seria algo tão difícil. Eis o que ele diz. Olá, vejo que você está perdido. Deixe-me te levar até a saída. É muito fácil de se perder aqui. Acredite em mim. A loja fechará em breve, então vamos nos apressar. Por que eu pareço tão engraçado? Eu apenas entretenho as crianças. Elas me amam. Isso significa que a máscara é realmente para dar um ar mais amigável para ele. E ele pode muito bem contar que é apenas para entreter as crianças, embora seja difícil alguma criança não se assustar com isso. Ou então, por outro lado, achar incrivelmente ridículo e zombar dela. E esse seria o tal entretenimento. Ele também tem a habilidade de induzir vertigens em pessoas, principalmente quando elas estão perto de escadas rolantes, mas também pode ser em lugares altos, como no parapeito de um andar superior, ou se ela tentar chegar no telhado. Isso não diz se ele tem poderes psíquicos ou se é apenas a sua presença que causa esse efeito. Mas o fato é que se você ouvir, a probabilidade de você conseguir sair de lá sem ajuda é a mínima. Acredito que as pessoas que se perderam dentro desses lugares e tiveram o azar de se encontrar com ele, nunca conseguiram de fato sair até que amanhã chegasse. Porque com amanhã vem mais pessoas. E acredito que ele não goste de ser visto causando problemas. Se ele não tiver a capacidade de ficar invisível que nem o Upside Down Man para que não seja visto pelas multidões, então eu acredito que ele apenas fique em algum local fingindo ser um funcionário ou mascote do shopping. Na verdade, ele não finge, ele realmente acredita ser um funcionário do shopping, o que torna tudo mais confuso, mas ao mesmo tempo faz tudo fazer sentido. A origem dessa criatura, assim como todas as outras do Trevor, e sinceramente de todos os outros artistas de terror, é completamente desconhecida. É difícil tentar fazer algum tipo de teoria ou sequer sugestão, mas vamos tentar. Dizem que a grande maioria das criaturas patronas, ou quem sabe todas elas, vieram do vazio. Não sei nem consegui encontrar o que é o tal vazio. Mas, julgando pelo nome e pelo meu conhecimento sobre esse conceito, o vazio seria um plano de existência ou não existência de onde essas criaturas surgem. Eu presumo que tem algo maior que cria essas criaturas para que elas sejam patronas de algo em específico, como os santos que são designados para serem patronos de uma certa área. Só que aqui, na maioria das vezes, é de algo ruim. E mesmo que não seja necessariamente de algo ruim, como no caso do Long Horse, continua sendo algo ruim porque envolve desastres. Então mesmo quando é alguma coisa teoricamente boa, ainda envolve algum tipo de tragédia. Por exemplo, Chicken God, que é o patrono das galinhas, fazendas vazias e terras empoeiradas. Ele teoricamente protege a sua espécie, mas do outro lado, mata qualquer um que come ou já comeu algum tipo de carne de galinha antes. Fora isso, temos os patronos completamente malignos, como no caso do homem com o rosto invertido, que é o patrono dos acidentes de carro, dos desastres naturais, da miséria e das estradas sangrentas. Ele literalmente manipula tudo para que os acidentes aconteçam de forma conveniente. E o The Stranger é o patrono simbólico do próprio conceito de se perder em shopping centers e lojas de departamentos, tendo habilidades específicas para manipular pessoas, induzindo a confusão nelas. Ele não matou ninguém até então, apenas seguiu. Portanto, ele não entra como uma das criaturas mais perigosas. Mas se você não quiser ficar preso nesses lugares até de manhã, é recomendável que olhe bem a hora, porque ele, com certeza, vai fazer a hora passar muito mais rápido, de forma que quando você menos perceber, você vai estar sozinho dentro desses lugares, e a sua única companhia vai ser alguém estranho.